Olá turma, aqui professor Wanderson Marques. Vamos então para mais uma videoaula de geopolítica. Hoje o nosso enfoque vai ser baseado na geopolítica da Coreia do Norte em especial, e a gente vai encerrar a questão asiática falando sobre o Acordo de Xangai e sobre a Comunidade dos Estados Independentes, ok? Começando então, a Península Coreana formava um só país até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão havia sido expulso da região por simpatizantes do socialismo ao norte e do capitalismo ao sul. O paralelo 38 graus de latitude norte foi a referência para que cada grupo ficasse estabelecido em um dos lados da Península Coreana, assim como aconteceu com a Alemanha Ocidental e Oriental, certo? E aí o que acontece? Havia uma certa hostilidade entre o pessoal do norte e o pessoal do sul, uma vez que a turma socialista do norte queria reunificar o país em torno do socialismo. Se você olhar em volta, aqui está a China, que era um país socialista, certo? O fato é que o Joseph Stalin, ele incentivava, por parte da União Soviética, mas quem realmente dava o respaldo que os norte-coreanos precisavam eram os chineses. Já havia acontecido em 49 a Revolução Socialista do Mao Tse-tung na China, mas os Estados Unidos vigiavam tudo muito de perto ali ao sul, porque já estávamos dentro da lógica da Guerra Fria desde 1946, e a doutrina Truman dizia que os Estados Unidos se comprometeriam a conter a expansão socialista pelo mundo a qualquer custo. E havia uma eminência de expansão socialista aqui, certo? Acontece que as tropas do norte invadiram, acabaram rompendo o paralelo e invadindo o sul para reunificar o país em torno do socialismo, e com a bandeira da ONU, tropas norte-americanas entraram para conter isso. Esses norte-americanos associados aos sul-coreanos conseguiram reverter o cenário e estavam quase conquistando Pyongyang, quando voluntários, aí voluntários entre aspas, né, soldados chineses aos milhares entraram do lado do pessoal do norte. As tropas do sul tiveram que recuar, e aí o paralelo 38 continuou sendo então o ponto de limite entre o capitalismo e o socialismo dentro da Coreia. Vamos lembrar que não havia ainda dois países, era um país só, certo? Por parte do bloco socialista, o Joseph Stalin, atual líder, atual não, na época, né, líder da União Soviética, ele impunha muita resistência no que se referia a um cessar-fogo, a um tratado de paz, a um fim da guerra. Mas aí vem a morte do Stalin em 53, e isso aí acabou abrindo o caminho para que fosse feita uma cerca no paralelo 38 graus de latitude norte. O único espaço aberto que tem lá é esse aqui, só que ele é bem vigiado por soldados de ambos os lados. E a partir dessa cerca aqui fosse estabelecido então o chamado limite entre os dois novos países que estariam surgindo, a Coreia do Norte socialista, apadrinhada pela China, a Coreia do Sul capitalista, apadrinhada pelos Estados Unidos. Em julho de 53 foi assinado o Acordo de Panmunjom, e aí esse acordo não cessou a guerra, estabeleceu um armistício. O que é isso? Eles continuam tecnicamente em guerra, só que a partir do momento em que ninguém atira, ninguém atira. Mas o primeiro tiro desencadeia a guerra de novo. Galera, eles estão assim até hoje, tá certo? No entanto, até hoje a península segue legalmente em guerra pelo fato de se tratar de um acordo de cessar-fogo e não um acordo de paz, porque acordo de paz tem que ter os termos lá, etc. E isso não foi feito, tá certo? Aqui uma chargezinha fazendo alusão à questão toda, a ONU se referindo lá ao Kim Jong, enfim, com seus mísseis, e a gente vai entrar nas questões dos mísseis já já. Vamos entender como é que a família Kim consegue dominar a Coreia. Coreia do Norte, né? Dentro da Coreia do Norte, pessoal, não existe liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, tudo é estatal, e até o sistema educacional lá é feito para doutrinar o povo e exaltar a família Kim. Para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, o Kim Il-sung, que é o avô, né, do atual líder, que foi o primeiro dos Kims aí e tal, que assumiu em 1948, lá é dito que ele não nasceu, ele foi enviado dos céus, encontrado nas montanhas ao norte do país, na fronteira com a China.
Ele sempre foi chamado de querido líder, comandante supremo, nosso pai pelos coreanos. Aí ele morre, vem o filho dele. Morre não, para eles os Kim não morrem, eles descansam. Depois de lutar em favor do povo durante muitos e muitos anos, eles acabam descansando. Aí vem o Kim Jong-il, que ficou de 94 até 2011. Eu me lembro, por exemplo, quando houve o funeral desse camarada aqui, a comitiva do funeral passava na rua e as pessoas batiam a cabeça no poste, choravam, rasgavam as vestes. Enfim, esse camarada morreu não, descansou, desculpa. Aí veio o Kim Jong-il, que é o atual. Ele está desde 2012 no poder. Eventualmente, o que acontece? A Coreia do Norte é um país que tem muita carência em recursos energéticos. Se você ver, por exemplo, imagem de satélite noturna, você vai perceber que a Coreia do Sul é iluminada, a China é iluminada, a Coreia do Norte não. Alguns pontos de luz em imagens de satélite. Provavelmente nas maiores cidades, né? Pyongyang com certeza. E aí, eventualmente, a Coreia do Norte ela tem a prática recorrente de fazer alguns testes com mísseis ou testes nucleares, e isso eleva a atenção geopolítica local, uma vez que o Japão é o grande adversário, e enfim, a Coreia do Sul também, mais um ataque nuclear ao Japão ou à Coreia do Sul abalaria o sistema capitalista mundial, uma vez que grande parte dos investidores americanos tem suas aplicações em empresas nesses dois países, sobretudo o Japão. Também, recorrentemente, devo dizer para vocês que os norte-coreanos sempre conseguem, a partir dessa tensão, negociando a paz, alguns empréstimos ou investimentos no setor energético local, certo? Em 91, as duas Coreias assinaram um acordo de reconciliação, não agressão, cooperação e trocas. Esse acordo de 91 permitiu, por exemplo, que na Coreia do Norte fossem instaladas empresas sul-coreanas, inclusive uma grande fábrica da Samsung, por exemplo, que é uma empresa sul-coreana. Em 92, subscreveram a Declaração Conjunta de Desnuclearização na Península Coreana, uma vez que a Coreia do Sul, associada aos Estados Unidos, também tem armas nucleares para a Coreia do Norte, se for o caso. E aí esses acordos tentam colocar panos quentes na encrenca toda. Contudo, galera, desde 84, a Coreia do Norte tem feito testes com mísseis de curto, médio e agora, recentemente, de longo alcance. E esses mísseis com a capacidade de transportar ogivas nucleares. Algumas notícias em relação a isso, 2017, como seria uma guerra com a Coreia do Norte? É evidente que os norte-coreanos não vão atacar os Estados Unidos, eles vão atacar os aliados dos Estados Unidos ali próximos, né? Estados Unidos manterão pressão pacífica sobre a Coreia do Norte, afirma o secretário de Estado. A Coreia do Norte ameaça ataque implacável contra os Estados Unidos. Aí vem aquela guerra de retórica, né? Aquela guerra de argumentos. No dia 3 de setembro de 2017, a Coreia do Norte anuncia um teste com a bomba H, que seria a bomba de hidrogênio. E aí o mundo começa a ficar desconfiado dessa história, pelo potencial do teste, a Coreia do Norte reivindica, mas não existe uma confirmação de fato de que a Coreia do Norte tenha bomba H, não. Tá certo? Bomba atômica, armas nucleares, com certeza. Aí outra discussão que começa é com relação ao alcance dos mísseis balísticos norte-coreanos. A princípio, a primeira geração dos mísseis Scud deles tinha esse alcance. Os mísseis vão melhorando, o segundo já tinha um alcance de 1.300 km, o terceiro de 4.000 km, o quarto de 9.000 km e por fim o mais recente teria um alcance de 10.000 km. E aí, com esse alcance de 10.000 km, segundo projeção local, feito lá pelos norte-coreanos, teria esse raio de ação. O Brasil, por exemplo, ficaria fora desse raio de alcance, mas os Estados Unidos parcialmente estariam envolvidos nisso. Existe a denúncia de que os norte-coreanos superestimam seus mísseis, o alcance de seus mísseis, e que talvez o mais provável é que o alcance seria esse aqui, ó, esse raio que vocês estão vendo aqui, que pegaria a ilha de Guam, que é possessão norte-americana no Oceano Pacífico, pegaria a pontinha do Alasca, mas não chegaria em território dos Estados Unidos. Enfim, a questão é, galera, um conflito com a Coreia do Norte, e aí respondendo àquela pergunta da manchete de jornal lá de trás,
ela não envolveria só Estados Unidos e Coreia do Norte. Aliás, os norte-coreanos sabem disso e sabem que não tem nenhuma chance. Só que aí vamos lá, ó. Eu preparei uma analogia para vocês entenderem como é que esse negócio vai um pouquinho além. Possíveis aliados em caso de guerra. China, Rússia, Ásia Central possuem acordos de cooperação militar baseado no Acordo de Xangai que a gente vai ver hoje ainda. Venezuela, Síria, Afeganistão, Irã, xiitas, líbios, Al-Qaeda são inimigos em comum dos Estados Unidos, que em tese poderiam entrar numa guerra contra os Estados Unidos, como acontece hoje na Síria. Um monte de adversário que tem adversários em comuns lá dentro, o Estado Islâmico ou o próprio governo Assad, acabam lutando todos do mesmo lado, embora eles sejam adversários também, mas ali dentro eles não lutam contra o outro. Poderia acontecer isso. Do lado dos Estados Unidos, a gente sabe que onde os Estados Unidos entrarem, vai ter que entrar a OTAN junto, porque eles possuem pacto de não agressão também. Então seria, no mínimo, uma guerra contra o Acordo de Xangai, que aqui nesse bolo envolve China e Rússia e Ásia Central juntos contra a OTAN inteira. Daí para frente os agregados poderiam vir ou não, né? Dúvidas. Estaria a Coreia do Norte a serviço do interesse de algum outro país, da China, da Rússia? Uma guerra Estados Unidos contra China e Rússia como aliados seria equilibrada? Teria a Coreia do Norte mísseis ou armas que ainda não divulgaram? Em caso de guerra, os norte-coreanos estariam dispostos a partilhar conhecimento com terroristas? Porque assim, ó, os norte-coreanos poderiam não ter condição de atacar os Estados Unidos, mas eles poderiam fornecer fórmula de armas nucleares para inimigos tipo Al-Qaeda, por exemplo. Por qual motivo a China ainda não colocou limite nessa tensão? Por que a China considera sempre a intervenção norte-americana como uma intervenção pacífica, necessária, não agressiva, já que a China é o grande respaldo que a Coreia do Norte tem? Certo? Alvos diretos dos norte-coreanos. O Japão, aqui, achei. A Coreia do Sul, aqui. E algumas possessões norte-americanas, como eu falei, Alasca e Guam. Os Estados Unidos não querem permitir o comprometimento do sistema financeiro internacional, uma vez que o Japão é o grande ameaçado depois da Coreia do Sul. E aí, Japão e Coreia do Sul são países protegidos militarmente pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu fiz um histórico, a partir de 2017, de como aconteceu a relação geopolítica com Donald Trump, certo? Em janeiro de 2017, o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em meio ao crescente número de testes nucleares provocados por Pyongyang. Pyongyang, você vai entender aí, capital da Coreia do Norte. As ameaças começaram a ficar mútuas. Em 8 de agosto de 2017, Trump diz: é bom que a Coreia do Norte não teça mais ameaças contra os Estados Unidos. Vão enfrentar fogo e fúria como o mundo nunca viu. E esse tempo ficou, esse negócio de fogo e fúria. Só que em setembro, 3 de setembro do mesmo ano, a Coreia do Norte começou a fazer mais testes com mísseis mais poderosos, com bombas mais poderosas. E assim, sempre que eles iam lançar um míssil, e aí o míssil não ia carregado de ogiva não, era só o míssil mesmo. Eles jogavam por cima do Japão para cair no Oceano Pacífico. E lá no Japão, todo mundo entrava em desespero. Lá existe um sistema de mensagem de celular que alerta os japoneses para o risco iminente, porque ninguém sabe se esse míssil que está vindo tem arma nuclear, se é um ataque, se não é, se é só um míssil de passagem, enfim. No dia 19 de setembro, num discurso na ONU, o Trump ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte. Aí a China já fica de butuca, lógico, né? No dia 28 de novembro, o regime lançou o mais sofisticado míssil intercontinental até hoje, o Hwasong-15. Esse seria aquele com alcance que a mídia internacional diz que os norte-coreanos superestimam. E aí, se for verdade, teria condição de atacar os Estados Unidos com a bomba atômica. Uma ogiva nuclear aqui dentro que explodiria junto com o míssil se chegasse nos Estados Unidos. A coisa foi aumentando o tom, até que em 1º de janeiro de 2018, o Kim Jong ele declarou estar disponível para mandar uma delegação aos Jogos Olímpicos de Inverno que aconteceram, né, na realidade, na Coreia do Sul, e que uma
um grupo esportivo norte-coreano poderia participar da Olimpíada na Coreia do Sul, coisa que acabou gerando uma certa aproximação com Seul. Vou dar um spoiler aqui, isso aqui garantiu, por exemplo, uma equipe de hóquei sobre patins no gelo, né, feminino, com uma delegação mista, com o nome Coreia, tendo norte e sul-coreanas. Tá? Dia 30 de janeiro, Kim avisa a Trump que tem um botão nuclear pronto para ativar as suas ogivas a qualquer momento. Aí a chargezinha, né? Os dois vendo quem tem o botão mais perigoso. Porque o Trump falou também, meu botão é maior do que o seu. Tipo assim, se o Trump apertasse lá as suas ogivas, a capacidade destrutiva norte-americana seria muito maior do que a norte-coreana. O líder da Coreia do Norte acabou de afirmar que tem um botão nuclear sempre pronto em cima da mesa. Alguém daquele regime pobre e faminto pode, por favor, dizer que eu também tenho um botão nuclear e que é muito maior e mais poderoso que o dele? E o meu botão funciona. Isso aqui foi o que Trump tweetou. Bom, depois desse aumento de tensão todo, o que acontece? 9 de janeiro de 2018, representantes das duas Coreias se reúnem pela primeira vez depois de muitos anos, desde 2015, e essa reunião foi reunião não para tratar de assuntos econômicos em comum, de diplomacia, foi para tratar de uma questão de envolvimento esportivo, certo? No dia 9 de fevereiro, acontece que a irmã do Kim Jong, a Kim Il-jong, ela liderou essa delegação norte-coreana numa visita histórica à Coreia do Sul, e aí convidou o presidente sul-coreano a ir na Coreia do Norte, coisa que acabou acontecendo depois, certo? Em 5 de março, uma delegação sul-coreana foi então ao norte e aí reuniu com o Kim Jong, eles foram muito bem tratados e anunciaram uma nova rodada de negociação para a desnuclearização da península. Em 8 de março, a delegação da Coreia do Sul anunciou em Washington que Kim Jong receberia Trump. E isso acabou acontecendo. No dia 20/4, o Trump assumiu o interesse de conversar com o Kim, já que de lá o espírito foi desarmado. Em 9 de maio, a Coreia do Norte, uma demonstração de boa vontade, libertou 3 prisioneiros americanos, e aí o Michael Pompeo, acho que ainda hoje o secretário de Estado norte-americano, levou esses prisioneiros para casa e acabou fazendo com que fosse possível de fato o encontro do Trump com o Kim. Já já eu falo disso. Por quê? Porque no meio da história aconteceu isso aqui, ó. O John Bolton, chefe do Conselho de Segurança Nacional do Trump, falou na TV que queria fazer na Coreia do Norte uma desnuclearização semelhante ao que aconteceu na Líbia. Só que aí vem um detalhe, pessoal, e eu gosto do detalhe. Na Líbia, eles convenceram o Massadar a tirar as armas nucleares, a abrir mão disso. Ele tirou, aí veio a Primavera Árabe, os americanos ajudaram os rebeldes a matar o Gaddafi, e os americanos estão lá hoje. Isso para a Coreia do Norte soou como uma ameaça. Então eles querem fazer isso aqui também? Trump tenta acalmar o ditador norte-coreano, diz que o modelo líbio não seria seguido, enfim, jogou panos quentes. E isso em 17 de maio, um dia depois. Aí veio o encontro. Olha a foto aí, ó. Essa foto é histórica, viu? Nesse encontro, acontecido em 12 de junho de 2018, 4 tópicos foram acordados, e esses tópicos foram: Estados Unidos e Coreia do Norte se comprometeram a restabelecer relações de acordo com o desejo de seus povos pela paz e prosperidade. Os dois países uniriam esforços para ter uma paz duradoura na Península Coreana. Bom, com a Coreia do Sul no caso, né? Reafirmou-se a declaração de Panmunjom, aquela que dividiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e houve ali o comprometimento de trabalhar em uma direção de desnuclearização total, não só de redução. E por fim, Estados Unidos e Coreia do Norte se comprometeram a recuperar os restos mortais de prisioneiros de guerra, incluindo a imediata repatriação daqueles que já estavam identificados. Vamos lembrar que durante a guerra,
cada qual ficou com prisioneiro de guerra, né? E, galera, também tenho que dizer que aproximadamente 17 mil soldados americanos morreram durante a Guerra da Coreia. Resultados práticos, pessoal. Os Estados Unidos continuam mantendo sanções ao governo norte-coreano até que o Kim Jong dê demonstrações claras de redução de suas armas nucleares e de fim de seus testes. Isso não aconteceu ainda. A Coreia do Norte realmente devolveu restos mortais de prisioneiros de guerra dos Estados Unidos. O Trump parou com as ameaças com relação à Coreia do Sul e com relação à Coreia do Norte por meio da Coreia do Sul, porque haviam movimentações de guerra na Coreia do Sul que serviam como ameaça à Coreia do Norte. Aviões, navios, etc. Trump também acenou com a possibilidade de retirar 28 mil soldados da Coreia do Sul, que é uma constante ameaça à Coreia do Norte. E, por fim, o Trump questionou aos jornalistas um dia lá numa entrevista coletiva: eu não mereço um Nobel da Paz? E aí a Charge vem criticando isso, né? Parece que ambos estão fazendo autopromoção. O Trump foi considerou-se que ele foi o perdedor desse encontro na medida em que ele chamou o Kim Jong de grande líder. Kim Jong, galera, é um ditador, um cara que não foi eleito, que não tem democracia, que mantém a mão de ferro seus aliados. Kim Jong não é um grande líder, né? Mas enfim, o Trump chamou ele de grande líder, então ficaram do mesmo nível, né? Enfim. Coreia do Sul e do Norte, então, unificaram equipes durante a Olimpíada. Que eu tenho notícia foi só a do hóquei sobre patins, eu não sei de outra notícia não, mas enfim, essa manchete aqui é de 2018, 24 de dezembro. Crescentes rumores em torno da morte de Kim Jong começaram a circular nos jornais recentemente, mas aí apareceu depois a notícia de que ele estava bem, ele até reapareceu publicamente, enfim, ele não está morto, tá? A tensão abaixou o volume, mas ela continua existindo. Enfim, daqui um pouquinho o Kim Jong faz mais teste nuclear e consegue ganhar mais alguma coisinha. E vivendo um dia de cada vez, a Coreia do Norte vai sobrevivendo. Ok? Deixa eu fechar aqui então com a questão de Myanmar. Já vai para 22 minutos para não ficar muito extenso. Olha só, galera. Myanmar é a antiga Birmânia. É um país que está aqui, ó, próximo da península da Indochina, próximo do Vietnã, Camboja, Tailândia, mas ali também entre a península da Indochina e a península indiana, que tem Índia, Bangladesh, enfim. E aí, em Myanmar, o que acontece? Eu coloquei aqui alguns dados para vocês e eu quero chamar a atenção, sobretudo, da religião aqui, ó. Predomina o budismo, mas é um budismo onde eles são meio violentos, tá? Enfim, é um budismo diferente daquele budismo pacífico lá do Dalai Lama. E lá tem uma população de islâmicos que é minoritária, 2,4, e é aí que mora a encrenca. Myanmar é um país de mais de 50 milhões de habitantes, ok? E tem um mosaico étnico lá dentro. O fato é que existe um povo lá que são chamados pejorativamente pelos habitantes de Myanmar de... eu vou falar a pronúncia certinha para depois eu falar em português porque fica mais fácil. É Rohingyas, é assim que é falado. Eu vou chamar de Rohingyas, tá? E esse povo é uma minoria étnica islâmica dentro de um país budista. Eles ficam nessa região em especial. Esse estado é chamado de Rakhine. Eles dizem que são nativos de lá. O pessoal de Myanmar diz que não, que eles vieram da Índia. Tá aí esse povo enfileirando-se na fronteira de Bangladesh, fugindo da morte, porque eles são atacados há muitos anos dentro de Myanmar. O conflito. Os Rohingyas não são reconhecidos como cidadãos, consequentemente eles não têm direito a nada lá dentro. Se eles forem roubados, por exemplo, eles não têm o direito de ir na polícia e registrar uma queixa. E aí eles se queixam disso. De estupro, de saque, de negócios que não são cumpridos, de violência contra eles, de assassinato. Em 2014, a ONU apoiou reformas econômicas em Myanmar, mas exigiu que os Rohingya fossem reconhecidos como cidadãos. O governo até acenou com essa possibilidade, desde que eles se reconhecessem como imigrantes lá dentro e se identificassem como Bengali, que é uma etnia que existe, uma etnia minoritária que existe na Índia.
Eles não aceitaram e aí começou o choque. Em 2012, choque entre eles, nacionalistas budistas, causaram muitas mortes. Muita gente já tinha fugido para Bangladesh, Malásia, Tailândia, Indonésia, conseguiram cruzar a fronteira mais próxima para não morrerem. Desde então, cerca de 200 mil deslocados estão vivendo em acampamentos em Rakhine. E aí, galera, eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem o seguinte. Os Rohingya, eles hoje compõem o maior campo de refugiados do mundo. Conseguiram superar os campos africanos. Em outubro de 2016, militares Rohingya atacaram pontos de controle de segurança, militares não, militantes, matando policiais. A população de Myanmar atribuiu esse ataque a todos os povos Rohingya, e não só a esses radicais militantes. Aí que o massacre foi grande no país inteiro. Forças de segurança birmanesas reagiram, lançando operações antiterrorismo contra rebeldes. Segundo o grupo de direitos humanos, essas operações envolveram matança arbitrária, estupro sistemático, incêndio, expulsão, saque, enfim. E aí, a questão envolvendo isso tudo está associada à xenofobia, a versão a esse povo que é estrangeiro, na versão de quem é da Birmânia. Questão religiosa, porque eles são islâmicos e eles não suportam os islâmicos lá dentro. E questão econômica também. Por quê? Porque os Rohingya, eles compõem um país que passa por desemprego, por crise econômica, por dificuldade, enfim, como basicamente todo o sul asiático, toda a península indiana, né, em especial. Situação atual. Fugindo da violência em Myanmar, muitos Rohingya ainda tentam fugir. E aí eles tentam ir sobretudo para Bangladesh. Aqui está uma fila, ó, com a roupa do corpo, né, pega o caminho de Bangladesh. Por que Bangladesh, galera? Porque Bangladesh é um país de maioria islâmica. Só que Bangladesh é o país mais miserável da Ásia, é o pior IDH da Ásia. Para Bangladesh aceitar milhares de pessoas de uma vez é mais problema ainda. O retorno voluntário, seguro e com dignidade de Bangladesh, mais de 1 milhão deles, ainda não aconteceu. No campo de refugiados, falta emprego, falta comida, falta acesso à água, falta saneamento básico, enfim. E o povo Rohingya continua sem ser reconhecido como cidadão dentro de Myanmar. Algumas manchetes e números do conflito aí para vocês perceberem que esse genocídio aí ele chama a atenção do mundo. Mas como Myanmar não tem petróleo, como não tem nada de muito importante por lá, esse povo aí está à própria sorte. Então associa Rohingyas o islamismo contra os budistas de Myanmar, antiga Birmânia, e campo de refugiados na direção de Bangladesh. Ok? Pessoal, vou parar por aqui, 27 minutos. Na videoaula que vem a gente fala sobre a SEI e o Acordo de Xangai, ok? Abraço a todos.